Por que Jesus teve que morrer? Se ele era Deus, como vimos no dia 8, se ele veio trazer luz e vida, como vimos no dia 9, por que ele precisou passar pela cruz? Por que um Deus todo-poderoso não simplesmente perdoou todo mundo de uma vez, sem precisar sofrer, sem precisar sangrar, sem precisar morrer? Essa é uma das perguntas mais importantes da fé cristã. E a resposta está em uma das frases mais poderosas que alguém já disse sobre Jesus. Hoje, no dia 10 da nossa jornada 21 dias com Jesus, nós vamos descobrir por que Jesus foi crucificado e o que isso tem a ver com você, hoje. Prepare-se, porque essa mensagem vai mexer com você. Vamos ao texto. João Batista, o primo de Jesus, estava às margens do Rio Jordão. E quando ele viu Jesus se aproximando, disse algo impressionante. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. João Batista não chamou Jesus de rei, não chamou de guerreiro, não chamou de libertador político. Ele chamou Jesus de Cordeiro. E isso pode parecer estranho para a gente hoje, mas para os judeus daquela época, essa palavra tinha um peso gigantesco, porque cordeiro lembrava imediatamente de sacrifício. O que é o Cordeiro de Deus? Voltando ao Antigo Testamento. Para entender por que Jesus foi crucificado, a gente precisa voltar lá no Antigo Testamento. A história da Páscoa. Êxodo 12. Lá no Egito, o povo de Israel estava escravo. Deus enviou Moisés para libertar o povo. E na última praga, Deus disse: cada família precisa sacrificar um cordeiro sem defeito, passar o sangue na porta da casa, e quando eu passar, verei o sangue e passarei por cima. Vocês estarão protegidos. Aquele cordeiro morreu no lugar do povo. O sangue do cordeiro salvou aquelas famílias da morte. Depois disso, Deus instituiu um sistema de sacrifícios. Quando alguém pecava, levava um animal, muitas vezes um cordeiro, ao tabernáculo, confessava o pecado sobre o animal e o animal era sacrificado. O animal morria no lugar do pecador. Mas esses sacrifícios eram temporários. Eles precisavam ser repetidos todos os anos. Eles eram apenas sombras de algo maior que viria. A profecia de Isaías 53. Séculos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías escreveu sobre alguém que viria. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53, 5-7. Isaías estava falando de Jesus, centenas de anos antes dele nascer. Por que Jesus foi crucificado? A resposta clara. Agora junta tudo. João Batista vê Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está dizendo: todos aqueles cordeiros que foram sacrificados no passado estavam apontando para este cordeiro. Jesus é o sacrifício final, perfeito e definitivo. Então, por que Jesus foi crucificado? Porque ele morreu no nosso lugar. O pecado exige um pagamento. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Nós pecamos. Nós merecíamos a morte espiritual, a separação eterna de Deus. Mas Jesus, o Cordeiro sem defeito, sem pecado, entrou no nosso lugar. Ele levou sobre si o peso dos nossos pecados. Ele foi traspassado, ferido, crucificado, para que nós fôssemos perdoados. A cruz não foi um acidente. A cruz não foi uma injustiça que Deus não conseguiu impedir. A cruz era o plano desde o princípio. Jesus morreu, porque essa era a única forma de nos salvar.
O que aconteceu na cruz? O grande resgate. Vamos detalhar o que aconteceu espiritualmente na cruz. Jesus carregou os nossos pecados. 2 Coríntios 5:21 diz que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Na cruz, todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, foram colocados sobre Jesus. Ele levou a culpa que era nossa. Jesus sofreu a ira de Deus no nosso lugar. A Bíblia diz que Deus é justo. Ele não pode simplesmente ignorar o pecado. O pecado precisa ser punido. Mas, em vez de punir você, Deus puniu Jesus no seu lugar. Na cruz, Jesus experimentou a separação de Deus que nós merecíamos. Por isso ele gritou: Deus meu, por que me abandonaste? Mateus 27:46. Ele foi abandonado, para que nós nunca fôssemos. Mas a história não termina na sexta-feira. No terceiro dia, Jesus ressuscitou, e com a ressurreição, ele provou que o pecado foi vencido, a morte foi derrotada, a salvação está disponível. O Cordeiro foi imolado, mas ele voltou à vida. E agora, ele oferece essa vida para você. O que a cruz tem a ver com você hoje? Talvez você esteja pensando: ok, entendi o que Jesus fez. Mas o que isso muda na minha vida hoje? Muda tudo. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, a cruz é o convite de Deus para você. Ele está dizendo: eu paguei o preço do seu pecado. Você não precisa mais carregar culpa, não precisa mais tentar se salvar sozinho. Eu já fiz tudo, só preciso que você aceite esse presente. Se você já é cristão, mas vive carregando culpa, a cruz é o lembrete de que você está perdoado. Não importa o que você fez, não importa quantas vezes você caiu, o sangue de Jesus é suficiente. Pare de tentar pagar uma dívida que já foi quitada. Se você está sofrendo ou passando por dor, a cruz mostra que Deus não é indiferente ao seu sofrimento. Ele entrou na dor, ele sangrou, ele sofreu a injustiça e ele transformou o maior símbolo de vergonha, a cruz, no maior símbolo de esperança. Deus pode transformar a sua dor também. Então hoje, eu quero te convidar a fazer duas coisas. 1. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, aceite hoje o sacrifício que Ele fez por você. Diga: Jesus, eu reconheço que sou pecador e que Tu morreste no meu lugar. Eu aceito o Teu perdão. Eu te recebo como meu Senhor. 2. Se você já é cristão, agradeça hoje de coração pelo que Jesus fez na cruz. Não deixe esse sacrifício virar algo comum na sua mente. Ele deu a vida dele por você. Se você quer declarar que aceita o sacrifício de Jesus, escreva nos comentários: Jesus é o meu Cordeiro. Vamos, ore junto comigo. Senhor Jesus, hoje eu olho para a cruz e entendo melhor o que Tu fizeste. Tu não morreste como vítima. Tu morreste como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado por ter carregado os meus pecados, por ter sofrido no meu lugar, por ter pagado a dívida que eu jamais conseguiria pagar. Eu aceito o Teu perdão. Eu renuncio à culpa, à vergonha, ao peso do pecado. Hoje eu me aproximo de Ti com confiança, porque o Teu sangue me lavou, e agora eu sou livre. Em Teu nome eu oro. Amém. Se hoje você entendeu por que Jesus foi crucificado, amanhã nós vamos responder uma pergunta que muita gente faz. Quem foi Jesus Cristo, afinal? Um resumo completo, baseado na Bíblia, de quem Ele é, o que Ele fez e por que Ele importa tanto. Esse é o tema do dia 11 da nossa série. Não perde. Ativa o sininho e nos vemos amanhã.